Fábio Fabato, meu querido amigo, companheiro de escrita, companheiro de carnaval. É um prazer imenso conversar com você aqui nesse canal. Como eu digo sempre, é só um começo, está só no comecinho e eu só estou recebendo gente boa por aqui, quem é muito próximo a mim nesse começo. Para quem ainda não te conhece, vou dar só um panorama, porque pode vir gente aqui que ainda não conheça você. Fábio Fabato é um jornalista, né, especializado em carnaval também, além de questões da ciência, pesquisa científica, né, investimento em ciência e tecnologia. O Fabato é um especialista em carnaval, escritor inclusive de sinopses da Mocidade Independente, maravilhoso. O Fabato que escreveu, é o primeiro biógrafo da escola, né, ele escreveu As Três Irmãs, que é esse livro aqui, que foi uma importante fonte de pesquisa para a segunda biógrafa, que sou eu, que vim depois, para fazer o livro que eu fiz sobre a Mocidade. Ele também organizou essa coleção, né, que fala de outras escolas além da Mocidade. Mas hoje, o que eu queria conversar com você, Fabato? Eu queria fazer uma conversa afetiva, né? A gente está num momento de pandemia e a gente está sabendo de muitas perdas que estão acontecendo na Zona Oeste, em Padre Miguel, torcedores, inclusive, alguns muito conhecidos, né, da própria escola, das torcidas ali, e isso tem trazido uma tristeza profunda claro, para os familiares, para aquele lugar, para a sociedade, né, daquele lugar, mas também para a própria escola, né, para quem frequenta a escola, ver aquelas pessoas e saber que tudo isso está acontecendo agora. Então, eu queria hoje fazer uma conversa afetiva com você sobre Mocidade Independente Padre Miguel. Topado, né? Topadíssimo, topadíssimo. E aí, eu queria começar conversando com você sobre uma coisa que eu venho pensando há muito tempo, a gente já até conversou isso em outras ocasiões, que é a história da memória afetiva que a gente tem em relação às escolas, né? Porque eu estudei memória social, não vou ficar aqui entrando em conceitos de memória, mas tem um que me faz pensar muito nessa relação que eu tenho com a escola, que é um conceito, enfim, de um pensador chamado Karl Barth, que pensa ali os lugares da sociedade em que a gente frequenta quando na infância como quadros sociais. Isso cria uma relação de memória social muito importante. E claro que Karl Barth não falou de escola de samba, ele falou de igreja, de família, do próprio Estado, mas a gente agora, né, nos nossos tempos, pode fazer essa relação. E aí eu fico pensando com você um pouco, queria pensar com você um pouco isso, porque a gente muitas vezes com a escola, não só nós da Mocidade, mas outras escolas também, lá embaixo, quase caindo, sofrendo, a escola ruim, mas você está lá porque aquilo tem você tem uma ligação com aquele pavilhão que é muito além do desfile e da própria disputa, né? É isso mesmo, Lado. Primeiro, prazer falar contigo. Assim, você sabe o quanto eu amo você, o quanto eu sou apaixonado por você e pelo seu trabalho. É sempre a aproximação que houve entre a gente por causa da Mocidade, por causa dos nossos livros, gerou uma amizade maravilhosa. E a gente vai falar de afeto e, antes de mais nada, eu quero dizer do afeto que eu tenho por você. E, assim, a construção da relação das pessoas com o carnaval está implícita a palavra afeto. É muito curioso porque, sem dúvida alguma, todo mundo se lembra o primeiro momento em que se apaixonou por uma escola de samba ou pelo carnaval e depois foi para uma paixão por uma escola de samba. E para mim, exatamente essa coisa do discurso de memória social, de memória afetiva, tem tudo a ver com o carnaval em razão da distribuição geográfica e da representação cultural que as escolas de samba têm para comunidades que não são olhadas historicamente pelo poder público, né? A escola de samba, as pessoas acham às vezes assim, um desfile ele nasce por orogênese, por geração espontânea. Não é isso. O desfile é um trabalho de ano inteiro que envolve uma dinâmica de relações de afeto no interior, de comunidades, na sua maioria, não abraçadas pelo poder público. Então, nesse momento de pandemia, em que muitos estão em casa, outros precisam sair de casa para trabalhar e tudo mais, a gente nota que o que mais tem atacado as pessoas é a falta do afeto, a saudade do afeto, a saudade do abraço, a saudade que os sentidos evocam. E as escolas de samba, elas são multissensoriais. Entendeu? Então, assim, elas não são meramente o fandango, o carnaval, o desvario, também muito importante no aspecto de carnaval, mas o abraço,
Então, por exemplo, uma escola com uma mocidade independente, ela é um grande referencial cultural de uma zona inteira do Rio de Janeiro, de milhões de pessoas que é a Zona Oeste. Então, quando acontece uma pandemia como essa, sente-se a falta daquele abraço, sente-se a falta daquele afeto, sente-se a falta desse congraçar, que é o que dá o lastro fundamental para um desfile. O desfile é a cerejinha do sundae, o desfile é um tesão, a gente gosta do desfile, mas o que faz uma escola de samba grande e rica como a Mocidade é a sua dinâmica de afetos sociais, ou seja, ela insere pessoas, ela gera recursos para pessoas que de repente ganham um dinheirinho vendendo aqui uma latinha de cerveja, que tem um bar perto da escola, gera o domingo à tarde que muitas vezes não tem diversão para determinadas pessoas por falta de grana e tudo mais, e elas podem ir na sua escola como diretor de harmonia, como baiana, como passista, e você que é uma grande estudiosa desse setor de passistas sabe disso, da arte, que é aquilo. Então, é como se as pessoas não pudessem ir nas suas famílias. Então, nesse momento, a Zona Oeste é um dos lugares mais afetados, e a Mocidade, especificamente, é uma das escolas, talvez a escola que mais tem saído nos jornais, como componente da Mocidade faleceu, diretor de não sei o que faleceu. E isso é, sem dúvida alguma, pedaços de uma família indo embora. Então, assim, o afeto e o motivo de ser da Mocidade são afetados no coração. E por daí a importância dela nesse momento. Esse nosso bate-papo, eu acho que é um bate-papo que emociona mesmo. Emociona porque tem a ver com a sua história menina, moradora de perto da região que ia à escola. Eu não nasci perto da escola, mas sou da Zona Oeste, de Jacarepaguá, e sou ligado à Mocidade por isso. Então, assim, é como família. E nesse momento a gente está afastado da nossa família. E filhos estão sendo perdidos. Então, nada melhor do que a gente falar disso, falar dessa importância cultural e afetiva de um coletivo como esse. E me diz uma coisa, você falou em paixão, tem uma hora que se apaixona, né? Você falou que é da Zona Oeste, é de Jacarepaguá, então não é próximo, mas não é tanto. Como é que foi a sua paixão? Só para a gente poder... Tem gente que me pergunta, quer saber como é a nossa história, exatamente por sermos biógrafos, né? Como é que começou essa nossa história com a escola? A minha, eu conto lá no livro, que tem a ver com a questão geográfica que você apontou, porque eu morava muito próxima, né? Era o meu lazer de fim de semana na juventude. Como você mesmo apontou, muitas vezes era o meu único espaço de lazer, era ir para a quadra aos sábados. E você? O meu tem a ver com afeto familiar mesmo, porque os meus pais, jovens e tal, junto com primos e amigos, eles resolveram abraçar uma escola de samba que era mais perto de casa, né, até por amigos que conheciam pessoas da Mocidade, e começaram a desfilar todo ano a partir de 83, 84. E exatamente o momento que eu venho nascer, né? Então, assim, a minha mãe chegou a desfilar grávida da Lívia, minha irmã, também jornalista e também muito apaixonada pela Mocidade. Então, assim, eu, moleque, vi todo aquele crescimento da escola, vi títulos, vi glórias nascerem na minha casa, vi os índios de Tupinicópolis saírem da minha casa para desfilar, e eu, moleque, sem entender o que era aquilo. Então, naturalmente, eis aí a grande Tupinicópolis, eis aí o afeto que aconteceu. Naturalmente, por que eu acho que a escola de samba deveria ser mais valorizada na questão tanto cultural, porque é vista como baixa cultura por ser cultura popular, quanto no sentido de aprendizado. É aprendizado com afeto. Muitas vezes a gente reclama, não aprendi matemática direito no colégio, porque era empurrada a goela abaixo. Poxa, eu não aprendi história no colégio, porque é empurrado a goela abaixo. Por culpa dos professores? Não. Por culpa de um sistema de educação complicado, que a gente debate isso bastante. A escola de samba é aprendizado com afeto. Conhecimentos entram na nossa goela com afeto. Eu entendi, por exemplo, a necessidade de se fazer reforma agrária através do carnaval, com sambas de enredo da Vila Isabel. Eu entendi que o índio tinha direito ao seu chão com a Mocidade Independente, uma escola absolutamente indianista e necessária. Então, nessa lógica dos aprendizados, nessa dinâmica geográfica, cultural e afetiva, eu me encantei vendo meus pais serem personagens daquela brincadeira. Eu os via na televisão. E era um momento que a televisão era muito monárquica, era muito, né? Só tinha TV aberta e quem ligasse a televisão estava passando desfile de escola de samba. Não tinha internet, não tinha canais a cabo. Então a Mocidade era quase enfiada a goela abaixo. Só que no meu caso foi com muito afeto. Era um xarope delicioso. Era um xarope de todo ano. E eu brinco que o Renato Lage, por causa dos meus pais, é o meu Papai Noel. Mas um Papai Noel de carnaval, porque todo ano ele me trazia o presente daquele ano. E eram os desfiles da Mocidade. Então, assim, a minha relação tem a ver com os meus pais, desfilantes durante 30 anos. Aí eu fui crescendo, até que desfilei a primeira vez, em 96, e a vida foi seguindo e acabei ficando mais apaixonado que eles.
Era isso que eu ia te perguntar, porque assim, embora morasse muito próxima, eu não tinha, não dominava os códigos ainda, né, de como ingressar numa escola, numa agremiação. Então eu ia como lazer, mas não perguntava assim como é que podia frequentar ou desfilar, enfim. Então eu só fui desfilar muito mais velha, digamos assim. Então, só no ano 2000, que foi o ano que o Renato falou das Olimpíadas, né? Que tinha o verde e amarelo. Então eu Isso, só das pude, cores, né? das cores, eu só pude desfilar bem mais velho porque eu pude pagar a fantasia e para mim foi, né, catártico, totalmente catártico exatamente por todo esse afeto que você falou. Todos os anos para trás estavam ali naquele momento comigo. Eu pude desfilar pela minha escola. Você desfilou em 96, Na foi pela estreia primeira foi vez. campeão. Ainda menino, ainda Ok. criança. Em 96 eu tinha 12 anos, 12 ou 13 anos. Então, assim, foi um momento. O jornalista fazendo conta assim não vai sair nunca. É 12 ou 13, depois eu faço a conta, é 13 anos. Então, assim, foi um momento mesmo de adolescência. Eu era muito magrelo e muito baixo, assim, eu cresci um pouquinho depois. Então, os meus pais ficaram preocupadíssimos de eu ser barrado, porque tinha coisa de não poder desfilar, era só depois dos 14 e tal. Mas aí desfilei e foi o máximo, acabei sendo campeão na estreia. Eu vi os momentos de glória da mocidade. E quando eu cresci e me formei jornalista, eu comecei a olhar e perceber, a partir desse afeto, a gente começa a ter as questões críticas. O que estava faltando? Está faltando livro, está faltando a valorização cultural. Então, o jornalista acabou achando o nicho dentro dela. Eu falei assim, agora eu acho que eu posso contribuir. Os meus pais falaram, meu Deus, nós formamos um maluco, porque ele gosta mais da mocidade do que a gente. E eu acabei ficando mais apaixonado pela mocidade do que eles. Eles hoje falam assim, meu Deus, nós inventamos um louco pela mocidade. Porque é uma filha mesmo. Eu tenho uma relação com a mocidade de ficar com raiva quando ela passa mal, ficar orgulhosíssimo quando ela passa bem. Eu tenho um abraço, olha o abraço afetivo. Hoje eu tenho um abraço de filha. Ela que era minha irmã da infância, era irmã minha e da Lívia, a gente tinha ela como irmã. Hoje ela é como se fosse uma minha filha. Eu cuido dela, eu brigo, eu exijo dela como um pai cobrador. Porque exatamente eu sei a importância nessa dinâmica, tanto cultural quanto dos afetos. Se a mocidade não passa bem, se a mocidade não está bem, a Zona Oeste não está bem. Um pedaço, um naco de Rio de Janeiro não está bem. Pessoas irão sofrer. E é por isso que eu acho muito curioso, ampliando um pouquinho o leque, mas ainda tocando na mocidade, como que o poder público no geral, desde sempre, ok? Pode não olhar com o melhor carinho para as escolas de samba. Nós temos uma geografia montada, não intuitivamente, vamos dizer intuitivamente, pelos sambistas, né? Que define polos de abraços culturais e afetivos em toda a geografia do estado do Rio de Janeiro, praticamente. Nós temos o de Nilópolis, nós temos o de Caxias, nós temos o de Padre Miguel, que na verdade se expande para Bangu, para Realengo, para tudo aquilo. E são polos culturais muito bem desenvolvidos, com uma dinâmica de relação social, afetiva, Sim. desenvolvida por décadas. Quer dizer, você já tem uma indústria do afeto absolutamente formada. E o poder público não percebe isso. Quanto pode utilizar as escolas de samba, não no sentido de apropriação, ou no sentido ruim, mas no sentido assim, já existe algo formado para que você possa atue em consórcio com elas, valorize o poder que elas têm de abraço à comunidade. Então assim, isso para mim é tão claro, e a mocidade, muito clara, muito rapidamente eu percebi isso. Então, para além dos meus pais desfilantes, apaixonados, eu me tornei um pai dela no sentido de zeloso. Eu acho que quando ela está bem, milhões no entorno também estão bem. Para mim isso é muito claro. No dia que a mocidade não vai acabar, não vai, mas se ela um dia acabasse, perderia muito a Zona Oeste, não é só o carnaval, perde quem está no entorno, perde milhões de pessoas. Hoje, a gente tem a sensação, Fabato, pelo menos eu, né, não sei você, acho que a gente nunca conversou sobre isso, que essa ideia de grandeza cultural do lugar, né, é isso que você está falando, não é mais tão assim. As próprias pessoas do lugar, né, não veem mais as quadras, os espaços como algo que faça parte do seu lazer, né, primeiramente, e que seja a sua cultura ali. Antigamente a gente tinha essa sensação, eu posso estar fazendo aqui a saudosista, no meu tempo, mas eu tenho a percepção de que já houve um tempo em que a gente falava assim, nossa, eu sou da mocidade, aquele lugar ali tem o seu valor, né? E hoje essa sensação de
achatamento dessa cultura, né, de uma necessidade de apagamento de determinados grupos, tem feito isso cada vez mais com as escolas. Não sei se é por aí. Isso é uma coisa que é para refletir. Como é que você vê isso? Eu concordo. Eu acho que são processos com múltiplas frentes. E as próprias escolas de samba, a Mocidade, a Beija-Flor, a Portela, todas elas têm culpa no cartório também, tá? Eu acho que é um processo que não há só mocinhos e não há só vilões. Eu acho que o poder público não fomenta esse amor. O desfile ficou caríssimo, então as escolas, as pessoas que amam aquilo não estão indo na cerejinha do sundae. Elas já ajudam a construir a festa, mas não são convidadas a entrar. Isso, para mim, é um grande problema que deveria ser visto. Agora, as escolas também não souberam se antenar. Nós sabemos, assim, nós estamos aqui conversando hoje sem precisar que a gente tivesse um meio, um canal de televisão, e isso vai ser um programa de internet. As coisas mudaram. O próprio conceito de cultura de massa, de chegar na opinião pública ou formar um grande público mudou. Como eu falei, em 1990, eu estava lá diante da televisão esperando meus pais desfilarem, eu ligava a televisão, só tinha Globo e Manchete, passando o mesmo programa, desfile de escola de samba, e mais 2 ou 3 canais. Hoje nós temos um computador, um celular e temos o mundo do streaming que sequestra o conceito de cultura de massa. Mas até para o nicho do carnaval, com o nicho do carnaval, pessoas que gostam daquilo e que são afetadas por aquilo, vamos ao sentido do afeto, nós estamos cuidando mal dessas pessoas. Acho que é um desafio de discurso das escolas de samba, de mostrarem os seus valores, de atraírem esse povo com ações de diversas naturezas, seja de comunicação, seja de mostrarem seus fundamentos. Eu acho que as escolas de samba esqueceram do que são os seus fundamentos básicos. Qual o sentido de um casal de mestre-sala e porta-bandeira? Aquilo tem um sentido, aquilo tem um motivo, e aquilo diz muito do que eu e você somos. Você fez uma tese de doutorado maravilhosa sobre passistas. Qual é o sentido daquilo? No geral, as pessoas não sabem. Ou seja, nós temos que decodificar melhor, e é um desafio das escolas, os saberes disso. Se tornar sexy. Tornar sexy para receber o seu público, para receber o público de fora. No geral, eu tenho achado que as escolas de samba também estão falhando nesse sentido. Então, assim, concordo totalmente contigo. São vários vetores, eu acho que vários vetores de ataque. O carnaval, a meu ver, ele é fênix. Ele sempre resiste, com mais dinheiro aqui, menos dinheiro ali. Temos o carnaval de 19, que foi o carnaval da gripe espanhola, para a gente admirar e saber que a forma de comemorar carnaval veio depois daquilo. E eu acho que nós vamos sobreviver a essa pandemia, graças a Deus, e vamos comemorar carnaval muito bem. Agora, é preciso se antenar para aprender a saber fazer dinheiro com isso, porque as escolas precisam sobreviver, e também para se entender como referencial cultural identitário, que as pessoas se afetem por aquilo. Pois é, já que você falou nisso, vamos pegar só o vetor da escola. Outro dia eu estava num debate na Rádio Arquibancada, agradeço aqui ao Baltar pelo convite, e aí surgiu um pouco essa ideia, assim, como se forma público de escola de samba, né? Como se faz formação de público? Porque vários... Por exemplo, eu vou dar um exemplo que é o jornalismo antigamente, quando era só de papel, fazia formação de público, levava os adolescentes para lá, para ver o que é um jornal, como faz. Um dia, quem sabe, se você virar um leitor, você vai assinar ou comprar aquele determinado jornal. É claro que hoje isso não se dá mais, porque tá tudo na mão, tá tudo no celular ou num outro suporte. Mas e escola de samba? O que seria formação de público em escola de samba? A impressão que eu tenho que, apesar de tudo, algumas escolas sabem fazer isso melhor do que outras, né? A gente, na nossa escola, e aí é uma crítica, e talvez uma crítica para se pensar construtivamente, acho que nunca soube fazer isso muito bem, porque quando você vai em escolas com pavilhão, né, peso de pavilhão, Mangueira, Portela, você tem sempre lá uma referência aos seus antigos, e a gente raramente tem, né, os fundadores, as pessoas que por lá passaram, seja passista, porta-bandeira, as baianas, enfim, a nossa memória. Aí eu fico só na mocidade, porque a gente está aqui na relação de afeto. Na própria escola não se construiu assim, você só falou, ali tem sim uma simbologia e um peso em cima dos carnavalescos, mas fora isso, muito pouco, né? Concordo totalmente contigo. Você é uma apaixonada por Salvador, como eu também sou, pela Bahia, e eu fui para Salvador tem pouco tempo, né, um pouquinho antes da pandemia,
Eles tratam de forma ritualística a comida baiana, por exemplo. A comida baiana é a comida do orixá e tudo mais. O carnaval tem uma série de rituais que as pessoas simplesmente desconhecem. Exatamente. E eu acharia, por exemplo, aí é vocação turística. Como que a zona hoteleira, falou só da Mocidade, como que a zona hoteleira da Oeste, a zona Oeste hoteleira, Barra da Tijuca, vamos falar francamente, não é toda consorciada com a Mocidade para ser levada para ensaios, por exemplo, e numa perspectiva de venda de um produto cultural em que você mostre que ali teve ali foi criada a paradinha, ali foi criado o surdo de terceira. Ou seja, você pode fidelizar um público, você pode ganhar dinheiro com isso, e não meramente fazer da Mocidade a casa de shows que é. A Mocidade é uma bela quadra para casa de shows, mas ela não tem sido uma grande quadra de escola de samba. Ela fica vazia em ensaio de escola de samba. E eu também acho que é um desafio para aprendizado disso. No carnaval como um todo, exemplo, Cidade do Samba, extremamente vazia, aqui não é um cemitério. Tem os cemitérios ingleses ali perto, a Cidade do Samba é um outro cemitério. É cemitério of samba, entendeu? Como que aquilo não funciona o ano inteiro? Ou seja, há uma indústria já formada, Bárbara. Isso é o mais engraçado. Já existe. O V0 já aconteceu. O carro já saiu da inércia. Como que a gente não consegue fazê-lo acelerar se esse carro já está andando? E já está andando há muito tempo. É preciso tratar com carinho, é preciso trabalhar redes sociais, por exemplo. Acho que as escolas de samba, qualquer projeto, a gente sabe disso, qualquer projeto mínimo investe em comunicação. O projeto de Rei Rouanet tem lá um percentual de comunicação, tem lá um percentual. As escolas não sabem fazer comunicação, as escolas não sabem, são verdadeiras caixas pretas em matéria de recursos. Elas precisam trabalhar melhor esse sentido, o sentido de deixarem ser caixas pretas. Então, assim, são ações que eu acho que também precisam ser feitas no sentido de criar, quando uma empresa tem a sua marca, digamos, bacana, eu quero investir nisso. Eu não sei se eu quero investir no carnaval se volta e meia viram mesa, né? Eu não quero. Se volta e meia acontecem coisas que, em vez de sair nas páginas culturais, saem nas páginas policiais. Eu não quero. Eu não quero que a minha marca esteja atrelada a isso. Então, o carnaval tem esses desafios de futuro. Não tem jeito. A gente precisa entender que as escolas de samba têm que se antenar com outro conceito. Agora, que há meio caminho andado, há. No caso da Mocidade, quando que ela vai conversar com a zona hoteleira da Barra da Tijuca? Por quando? Tá ali pronta, entendeu? E outra coisa, Fabato, para o resto do Brasil também, né? Eu me lembro que a gente conversou sobre isso quando eu fiz o livro. Eu estava viajando a trabalho, um outro trabalho pelo Brasil, e curiosamente, eu perguntava: você torce por escola de samba no Rio? Torço. Eu me lembro que eu fui para o Sul. A Mocidade eu fiz isso de uma forma aleatória, não fiz registrado, mas se eu tiver, essa era uma coisa que eu deveria ter feito registrado, né, como pesquisa antropológica. As pessoas respondiam: não, imagina, sou Mocidade, né? A gente tem uma torcida muito forte fora do Rio de Janeiro, especialmente na região sul. E a gente não se apropria disso, né? Não faz disso um valor, né, agregado à nossa história, né? E foi uma coisa que se perdeu com o tempo, que eu acho que dá para resgatar. Porque a Mocidade já foi muito sexy para fora também. Ela sabia discursar com a turma dela, ela é aquele referencial comunitário ali dos apartamentos do IAPI, da Vila Vintém, aquela coisa toda. E para fora, a Mocidade era a escola que ia para Nice, desfilar, era o Fernando Pinto, era o Renato Lage. Tinha coisa, verdade seja dita, do Castor de Andrade, que era um sujeito que pertencia à cultura do Rio de Janeiro dos anos 80, a gente não pode negar isso. Era um bicheiro, com problemas com a polícia em vários momentos, mas era uma figura da sociedade carioca. Não resta dúvida que tinha isso. E a Mocidade sabia transar bem esses dois papéis. Com o tempo, isso foi se desgastando. E eu acho que ela tem que recuperar. Eu mapeei, Bárbara, quando eu escrevi o livro, se eu não me engano, são acima de 55 escolas no Brasil se chamam Mocidade Independente. Ou seja, não é só mocidade, é Mocidade Independente. Quer dizer, elas são formadas com o nome da escola. Isso é muito forte. Eu fui num congresso de antropologia e tinha um rapaz, lamentavelmente eu não me lembro o nome dele, mas ele fez um mapeamento também de nomes de escolas para ver como elas se atrelavam ao Rio. Como o Rio de Janeiro ainda exportava essa ideia, né, de fazer carnaval. E ele descobriu também, por aí ou mais, nomes de escolas de mocidade. E tinha uma que chamava Mocidade Independente de Nossa Senhora. Foi a coisa que mais... Ela não precisa nem de Nossa Senhora. Como assim? Se ela é independente de Nossa Senhora, aquilo para mim, eu guardei só isso. Eu me lembro dessa pesquisa do rapaz apresentando e eu rolei de rir. Como a Mocidade tinha referências no Brasil inteiro e referências até,
maravilhosas, né, digamos Isso é muito assim. bom. Eu também conheci uma em Minas Gerais que era mocidade dependente. Ela era dependente do comércio local. Essa não era independente, não. Mas agora, claramente inspirada na nossa mocidade. Então, assim, é muito bacana. Isso foi uma construção de anos 80 e anos 90. Obviamente, com a televisão forte. A mocidade deu a sorte de ter um Fernando Pinto, que era um cara da sociedade também. Um pernambucano que se entendeu no Rio de Janeiro muito bem, que sabia, né? Sabia conversar com a sociedade carioca. O Renato Lage, nos anos 90, toda a questão dos enredos, da coisa cenográfica. Ele fazia carro para televisão. Então, assim, ela já teve isso. Sem contar que era uma escola de chão, de comunidade. Mestre André, mestre Jorjão, aquela turma toda. O que eu acho que está faltando, que desidratou a partir dos anos 2000, é encontrar um novo caminho no atual momento. Acho que ela está muito melhor preparada hoje nos sentidos de barracão. Eu vejo que tem pessoas muito sérias lá. Por exemplo, o Marco Antônio Marino, um diretor de carnaval que eu gosto muito que está dele. se recuperando, Está se recuperando, graças a Deus. Né? Exatamente, é mais uma figura que sofreu aí com a Covid e graças a Deus está se recuperando. E é uma figura da escola, compositor campeão, criado, era moleque criado e que se entendeu como um grande diretor de carnaval. Então assim, a mocidade está se organizando, eu vejo que a mocidade está melhorando muito. Agora, essa coisa de fazer grana lá dentro, com a rede hoteleira da Barra, não deixar de tornar ritualísticas os seus fundamentos. Mestre André precisa ser conhecido, Bárbara. Por que não é conhecido o Mestre André? Porque também tem muito racismo nesse país, né? Mas a gente não pode esquecer que a escola de samba luta com um racismo muito grande. Que há essa festa de pessoas pretas, olhando assim de coisa, no geral a elite branca brasileira faz festa de pessoas pretas, pobres, legal, divertido para eu ir lá bater palma na Sapucaí e depois que se dane. Não, é um pedaço da gente, é um pedaço da maioria da população que é preta, da maioria da população que é pobre. São pessoas únicas. Quando morreu o mestre Jorjão, eu me lembro que eu liguei pro pessoal do G1 e do Globo, eu falei, vocês não vão fazer um perfil pro Jorjão? O Jorjão é um monstro da cultura do Rio de Janeiro, um monstro, um homem, ele é um fenômeno, ele é filho do Orozimbo, botou mulher na bateria. Você que está estudando a necessidade do feminismo nas escolas de samba, aquela ala de chocalhos de bateria de Padre Miguel era da nossa bateria, era impressionante. Coisa da família Jorjão. O Fabata, é impressionante como ele não era nada conhecido, né? Não estou dizendo conhecido no universo do carnaval, mas eu estou dizendo fora, né? Aquele homem, quantas vezes eu fui ali no bar do Zé Bolinho ali e vi o mestre Jorjão lá sentado, tomando a sua cervejinha e lá, assim, ele é um maestro, é uma orquestra, o cara conseguiu fazer a mistura de sonoridades como o funk dentro de uma bateria, sem perder, sem mexer em tradições, que a bateria tem sua tradição também, né? Tem os toques, cada escola com a sua, e é isso que você está dizendo, assim, mas também acho, Fabato, que é por pouca capacidade da gente que eu digo como escola, construir memória também. Essas pessoas deveriam ser reverenciadas como os grandes artistas que são, e muitas vezes a gente vira o foco para coisas que não são. As escolas produzem isso e a gente, jornalista, retroalimenta isso. A rainha de bateria, que tudo bem, tem que ter o seu lugar, mas não este lugar de destaque como muitas vezes tem, em detrimento de outras pessoas, né? Pelo menos eu penso por aí. Concordo totalmente com você. Eu acho que assim, nós temos um padrão social branco, um discurso social branco que faz um mestre Jorjão não ser tratado como o grande homem de cultura que foi. E a escola de samba, a Mocidade Independente de Padre Miguel, como todas as outras, a gente está falando da Mocidade porque é o nosso afeto e a gente está aqui louvando, não soube contar para o mundo a joia rara que ela sempre teve com ela. Como eu penso que o mestre Dudu é uma joia rara que a gente tem que cuidar muito bem, porque ele conseguiu reunir a bateria, uni-la de novo e torná-la grande novamente para as pessoas. É exatamente isso. Caramba, sejam grandes porque vocês são grandes, saibam que são grandes, é isso. Não deixem dizer que essa festa é uma coisa menor de todo mês de fevereiro, não. É uma festa de ano inteiro, uma festa que está sofrendo nesse momento, porque ela tem signos próprios, códigos próprios, que estão atrapalhados, porque as pessoas não podem se aglomerar, os ensaios não podem começar, as feijoadas, que são naturais, transmissões de saberes e de relações de sociabilidade não estão acontecendo. Então, nesse momento, elas estão feridas no peito. E saibam que o ferir no peito de você, do seu peito mocidade, do seu peito beija-flor, imperatriz, todas, o seu peito ferido é o peito da cidade ferido. É o peito da cultura popular ferida, que é uma coisa grandiosa, que é um valor intangível que nós temos. Eu queria voltar para a questão do afeto relativo à mocidade.
não que a gente tenha fugido, mas mais intenso, digamos assim, porque eu tenho uma memória de quando eu frequentava a quadra, que é algo que nunca... Assim, eu chego a sentir o cheiro, sabe? Aquela coisa do... Eu também, eu sabe? tenho isso. Eu chego a sentir o cheiro quando eu fecho os olhos e lembro das minhas idas à quadra, final dos anos 80, começo dos anos 90, a quadra ainda dentro da Vila Vintém, e quando virava aquela roleta que geralmente tem nas estações de trem, né? Estranho. Era um mundo para mim, você sentia um gigantismo aquilo, tudo ritualístico, como você mesmo disse. O chão chegava a tremer, porque era a bateria. A bateria começava meia-noite, meia-noite e 1, a bateria estava lá e aí começava e ia até 3, 4 horas da manhã, e todos aqueles códigos, aí apresenta o casal, enfim, tudo que a gente vive hoje, mas vive numa escala ínfima comparado ao que era no passado. Assim, você vivia, como a gente estava até falando outro dia na Rádio Arquibancada, a experiência escola de samba. Como fazer com que as pessoas de hoje entendam isso, porque não fiquem chamando a gente de saudosista do passado que era melhor. Não, que as pessoas hoje tenham essa dimensão do que é a escola de samba. Como você mesmo disse, muitas vezes a gente vai à quadra, tá vaziaço, né? O samba começando a hora que quer e muitas vezes com parte da bateria pequenininha, para dar um exemplo, e sem aquele o sentido da bateria, aquele vibrar da bateria que a gente tinha lá atrás. Primeiro, essa descrição que você faz do virar da roleta e encontrar aquele mundo, assim, você descrevendo e eu senti o cheiro, eu adoro falar isso, eu sinto o cheiro de anos como 88, assim, que eu era neném, eu posso sentir o cheiro, e eu sinto esse cheiro também, eu posso sentir o perfume, o aroma daquela entrada, daquela escola. Era o cheiro do cachorro quente das tias do lado de fora, mas tem aquele, né, entra em você. Afetivo. É um perfume afetivo. E, por exemplo, olhava o Tiãozinho. O Tiãozinho, pra mim, é a maior coisa da mocidade, assim. Óbvio que eu sei dos outros compositores, não tô aqui mensurando que ele é o maior, não é isso. Ele é uma coisa pra mim, ele é uma coisa do meu coração. Porque, primeiro, ele é o Tiãozinho, ele é no diminutivo. E o diminutivo é afeto, o diminutivo significa abraço. E ele é pequenininho, ele tem a mesma cara há 65 anos, sei lá, acho que ele tá com 70. Ele tem a mesma cara, ele nasceu com aquela cara e vai morrer com aquela cara. Então, assim, ele pra mim a mocidade é ele, a mocidade é um homem. Assim, eu olho a mocidade, pro Tiãozinho eu vejo a mocidade. E ele cantando Escadas da Penha, naquele palco, música do Aldir Blanc, música do João Bosco, quer dizer, essa visão de afeto me comove muito, o meu coração pulsa também. A gente está também tentando descobrir no novo meio de conexão com as pessoas, na fugacidade dos 140 caracteres, nessa coisa de não gostei, em 10 segundos troca a tela, não gostei, nessa multitela vital que a gente está vivendo, como que algo que é fundamentado em conhecimentos que precisam ser sentidos, que precisam ser abraçados, que precisam ser cheirados no sentido mesmo do afeto, como é que as pessoas vão se permitir isso? Eu acho que tem muito disso. A gente não pode esquecer que o mundo está muito escroto para o sentido do tato, por exemplo, para o sentido do olfato, para o sentido da audição. As pessoas se livram, o artista que surgiu hoje aqui já não quero mais porque pintou outra coisa. A gente não está lidando com esse boom de informações, isso é um dado, né? Como é que as escolas de samba, que são multireferenciadas em afeto, em fundamentos que remontam início de século passado e muito antes, e tumbeiros que vieram para cá, aquela coisa toda, como que a gente traduz isso para a memória? Eu acho que com educação, acima de tudo, de coração, educação. A gente não ensina religião de matriz africana em colégio nenhum. A gente não ensina batuque, a gente não ensina surdo de primeira. Para mim, quando a criação do surdo de terceira tinha que ser ensinado no colégio como descobrimento do Brasil. Óbvio! É o descobrimento do corpo brasileiro. A gente não faz dessa forma. O erro é educacional. E eu não estou aqui delirando. Você é maluco, você é doente. Lógico que eu estou delirando, mas estou delirando com o que eu acho que é Brasil, com o que eu acho que está com sentido de Brasil que afeta o meu coração. É só assim, Bárbara, que a gente não vai tratar a escola de samba como pitoresco, que é o que a inteligência, toda entre aspas, a elite brasileira branca trata. É pitoresco. É
Claro que é legal pra elite olhar o espetáculo, aquela avenida bonita pra cacete, iluminada. Aquilo é um show padrão internacional. Mas pra construir aquilo, é preto que tá embaixo. É força preta, é batuque preto. E é isso que tem que ser valorizado em colégio. A gente tem uma escola contada branca pras pessoas. Uma história contada branca. Não pode. Mesmo, eu trato a criação do surdo de terceira como o dia do fico. Pra mim tem que ser. Pra mim é isso. Nós estamos falando do nosso sangue. A nossa história é eurocêntrica demais e por isso que a escola de samba é pitoresca. Então, quando a gente internalizar o conhecimento disso, eu estou primeiro falando das questões educacionais, depois a gente entra na escola de samba. Nas educacionais, é como a gente vai inserir isso aqui num colégio. Eu adoraria ver isso aqui no colégio público. Eu adoraria que o teu livro fosse ensinado numa escola da Zona Oeste. Por que não a 7ª série lê o seu livro? Estrela que me faz sonhar. E quero que vocês resumam isso e entendam. Certamente alguém vai falar, sabia que a minha avó desfilava? Sabia que o meu tio estava na bateria naquele ano que o menino jogou videogame? Quando o seu livro foi ensinado na 7ª série de um colégio público de Realengo e alguém olhar aquilo e ler e de repente falar assim, sei lá, tia Chica. Tia Chica, caramba, tia Chica era vizinha da minha avó. O coração faz assim de novo, ó, pum, pum, pum. E, em paralelo, o desafio das escolas de contarem essas histórias de forma mais sexy, usando estratégias de comunicação, coisas que não fazem. É a primeira ideia que eu tenho, mas quando a gente naturalizar isso, quando o teu livro e o meu livro estiverem em Realengo, quando o livro do Aida não estiver em Nilópolis, mesmo histórias da Beija-Flor. Caramba, isso aqui é história. A Beija-Flor e Nilópolis se cruzam, elas se conectam. Isso aqui é a história da vida da tua cidade. Isso aqui é a história da vida, o teu livro e o meu são histórias da vida de um naco de Zona Oeste, que um naco de Brasil, de Rio de Janeiro, que corresponde a 3, 4 milhões de pessoas. Claro que alguém vai se afetar por isso. Eu te entendo, mas eu tenho esperança e ao mesmo tempo... Eu falo isso e não tenho esperança. Porque, mas eu falo isso sem esperança. Porque o Brasil tem uma lei, a 10.639, que torna obrigatório o ensino de história da África e depois ela foi reformulada, incluindo a história das culturas indígenas, e grupos da sociedade entraram na justiça para isso não ser obrigatório. Então, é utópico, né? Eu não tenho dúvida, olhando ainda mais como é que nós estamos vivendo hoje, eu vejo que a utopia que é isso. É que eu acho que o segredo está aí. Eu, por exemplo, eu acho que eu vejo nos seus olhos agora, porque estamos na edição ficaremos lado a lado, mas estamos frente a frente, deliciosamente frente a frente, que quando eu falei isso, imagina o seu livro na 7ª série de um colégio público de Realengo. Eu acho que você nunca tinha pensado nisso. De coração. Não, a formação, a formação naquele lugar deveria ser com as questões que estão ali. Exatamente. Exatamente. Isso é um... Seria lindo. Isso eu Paulo vejo uma Freire. Pessoa sendo sensibilizada. Ô, Fabato, isso é Paulo Freire puro. Só que as pessoas vão achar que a gente é louco, né? Nós somos loucos. O inimigo número 1 da nação. Hoje. Nós somos loucos querendo Paulo Freire na escola. Exato. Para a gente encaminhar aí para o fim, vou te fazer uma pergunta, deixei para o finalzinho essa pergunta. Por quê? Quando a gente olha a mocidade tem uma relação profunda, ao meu ver, não sei se essa é a sua avaliação, com as pessoas que passaram por ela como carnavalescos. A gente hoje tem um lugar do carnavalesco como endeusamento, não é isso, eu estou dizendo mesmo de identidade, né? A escola tem aí uma ligação ao longo da sua trajetória, quando você olha, essa coisa de trocar carnavalesco toda hora nunca foi a nossa praia, né? A gente tem ali um histórico das pessoas ao longo de um tempo e aí o trabalho dando certo, né? Por isso que quando se fala em mocidade, sempre pensa nas mesmas pessoas. Renato, Fernando Pinto, maravilhoso, que um dia a gente ainda vai escrever sobre ele, eu e você. E o de 79. O Arlindo. Eu sempre troco. Eu tenho essa questão com os 80 para baixo. E acho assim que isso, não estou falando do carnavalesco desse momento, de forma alguma eu quero atrelar essa questão. Mas acho que a gente tem aí essa pegada, digamos assim. Queria saber de você quem é o carnavalesco. Não, de forma alguma, vou pontuar isso aqui mais uma vez, estou fazendo proposição para que se tire ou se fale mal do carnavalesco atual. Não é isso, não conheço bem a trajetória dele,
sou um pouco alienada no quesito carnavalescos. Eu estudo mais as pessoas, né? Você sabe disso. As pessoas que passam na escola, nos bastidores, muitas vezes, que são invisíveis. Mas eu queria te perguntar, assim, se você pudesse sonhar com um carnavalesco, vivo ou morto, que tivesse passado pela escola, quem que você queria? Eu concordo totalmente contigo na questão dos carnavalescos. O mais curioso é que a gente, pesquisando para fazer os livros, o projeto de carnavalesco que a Mocidade teve só foi um, que foi o Arlindo. Nos anos 70, a Mocidade fez um projeto para crescer, falar assim, eu vou ser grande, então vou contratar o Arlindo. No caso do Fernando Pinto, nós pegamos o Fernando Pinto vindo do Império Serrano, já com título, mas tinha rebaixado o Império. Na década de 70, ele fez Oscarito e Grande Otelo em 78, ele rebaixou o Império. Ele ainda era considerado um grande carnavalesco, mas ele estava meio assim, ele tinha ficado um ano fora e tal, e ele substitui o Arlindo, é uma aposta, a Mocidade não planejou, vou virar tropicalista, um dia vou botar gente voando, espaço sideral, Tupinicópolis, não. Ela chamou o Fernando inclusive tira em segundo lugar no primeiro ano, que é Tropicália Maravilha, e ele é tirado. Aí ele fica 2 anos fora e volta em 83. Então, assim, não houve um projeto. Eu acho que os deuses daquela época consorciaram a escola para que a coisa andasse. E o Renato Lage é a mesma coisa. Eu não vejo que houve um projeto. Entrevistando as pessoas para o livro, olha, foi uma cagada maravilhosa nós pegarmos o Fernando Pinto no seu auge e o Renato Lage com a Lilian Rabelo no começo, depois ele sozinho, nos seus auges. Então, a estrela estava inspirada, o Castor e tudo mais, eles estavam inspirados. Porque não houve um projeto, não houve. A Mocidade sentiu o baque da morte do Fernando Pinto e precisava de um renovador. Fez um concurso que não deu certo, Eli Peron, Rogério Figueiredo fizeram Elis, foi mais ou menos. Alguém falou, tem um Renato Lage aí que tinha ido bem no Império, tinha ido bem na Tijuca, fez a Caprichosos, tá ali querendo coisa melhor. E aí o Castor foi em cima dele, entendeu? É muito curioso porque não houve um projeto. E aí eu concordo contigo, carnavalescos que ficaram praticamente uma década, né? O Arlindo anos 70, o Fernando anos 80, o Renato anos 90. E aí a Mocidade entrou no troca-troca que não deu certo. Como eu acho que eles desenharam a identidade da Mocidade? A Mocidade é uma escola sexy. A Mocidade lida com o abstrato, com mensagens que nos pinicam de forma sexy, ela é afetiva, ela é abstrata. Todos souberam transar os seus estilos a partir desse arco maior. E quem fez isso nos últimos anos foi bem também. Eu só acho que o quesito enredo mudou nos últimos tempos. Nós temos os carnavalescos discursivos, como o Fernando Pinto ou era, como o Joãozinho Trinto ou era. Nós estamos numa fase, como as escolas de samba dialogam com os diferentes contextos de época, né? Nesse momento o carnavalesco discursivo é o carnavalesco bacana. Então, quando o Fabinho chegou e eu sentei com ele, nós conversamos, e eu vou fazer a sinopse do enredo dele, do Oxóssi, né? Nós conversamos sobre isso. Precisamos morder as pessoas. E eu acho que ele entendeu isso no sentido de morda afetivamente, ou seja, vamos ser políticos, porque quando você fala de um orixá, quando você fala de Oxóssi, você está sendo político num país que tanto massacra a cultura africana, e para mim já é política de cara, e ao mesmo tempo precisa do afeto, porque a gente sabe que a nossa bateria toca para Oxóssi. Então ele entendeu o abstrato e o afeto e também o discurso político. Então é isso que eu espero num carnavalesco e acho que ele tem tudo para brilhar porque ele entendeu essa lógica. Quem já tem isso? São os carnavalescos que eu gosto hoje de ver. Leandro Vieira, sem dúvida tem. Eu gosto muito do trabalho dele, é um carnavalesco narrador, é um carnavalesco discursivo. A dupla Leonardo Bora e Gabriel Haddad são 2 narradores. A gente viu o enredo do Joãozinho da Gomeia, era uma narrativa uma narrativa do afeto e de colocar para cima o progresso de uma nação preta. Isso é incrível. Isso é incrível, você valorizar uma figura de Caxias como é o Joãozinho da Gomeia, um personagem fundamental para a cultura do estado do Rio de Janeiro. Gosto deles. O Jaque Vasconcelos, nosso antigo carnavalesco, que eu adoro e tive a honra de fazer a sinopse dele, são carnavalescos narradores. Então, eu estou olhando com mais carinho esses trabalhos. Eu não quero carnavalescos decoradores na minha escola, sendo muito honesto. Eu não quero carnavalesco que só se preocupe com o que é belo. Eu quero que uma mensagem fique para a história. E acho que o Fabinho entendeu isso e quer deixar essa mensagem. E esses que eu citei, esses 4 que eu citei, são carnavalescos narradores. Esses são os atuais que me dão tesão. Amo os meus ídolos, Renato Lage, Rosa Magalhães, sempre amarei, são os meus ídolos. Começo a gostar de carnaval por causa deles. Mas, se eu pudesse escolher um, que eu amo para minha escola, é o Fernando Pinto. É o carnavalesco que eu primeiro vi a Mocidade vestida de Fernando Pinto, com Tupinicópolis e tudo mais. Olhando hoje, eu acho Tupinicópolis uma coisa até incompreendida. Acho que a gente não entendeu tudo. Então eu queria ele vivo para que a gente continuasse entendendo. Eu queria ele vivo também para entender
como ele faria o carnaval de hoje, como ele pensaria um governo tão complicado como esse. Eu queria que ele pensasse o carnaval no atual modelo. Então, meu sonho era ele, sem dúvida alguma. Agora, dos narradores, olho com muito tesão o Leandro Vieira, o Leonardo Bora, o Gabriel Haddad e o Jacques Vasconcelos. São os narradores que me encantam hoje. Fabato, sonhar não custa nada ou quase nada. Eu também, minha paixão, loucura, chama-se Fernando Pinto. Adoraria que ele pudesse reencarnar, incorporar em alguém para conversar com ele, porque aquela genialidade dele faz muita falta, faz falta num momento como esse, né, de muita incompreensão cultural do que são as dimensões culturais, né? E concordo com você, talvez a obra Fernando Pinto nunca se esgote em pesquisar e olhar para ela, né? Porque é muita coisa incrível naqueles desfiles. Você, cada vez que você olha, você fala, o que ele quis dizer com isso? E tinha algo a dizer, efetivamente, né? Por exemplo, eu nunca vi um crítico de arte dizer o que para mim é óbvio. Tupinicópolis e Ratos Urubus são as maiores obras de arte da história brasileira, e eu digo isso sem a menor dúvida. Pelo menos no século XX, eu não tenho dúvida. Assim, carnaval, fandango, folia, para mim são os dois maiores discursos de Brasil como obra de arte. Sim. Obra de arte coletiva de 4.000 pessoas, escrita por 4.000 pessoas, que entram de um lado, saem de outro e não sabem o que vai acontecer, e dois Brasis foram colocados de forma absolutamente inacreditáveis. Para mim, são as duas maiores obras de arte brasileiras do século XX, sem dúvida alguma. Eu não sou uma especialista em enredo, não tenho essa visão, não posso afirmar isso em relação a Ratos e Urubus. Mas como eu vi várias vezes para escrever o livro o Fernando e várias obras dele, ele era e vejo de uma forma antropológica, ele era um pensador de Brasil e que expressava isso. Isso para mim é incrível, nos anos 80, o quanto a gente tinha de criatividade e de sociologia, né? A gente já falou isso algumas vezes. O Brasil, o Fernando Pinto fazia da Avenida o divã brasileiro, né? Isso aí. Posso fazer uma cobrança pública a você, então, para o povo que está olhando, para vocês que estão aí assistindo? Bárbara Pereira me dribla, tem 4 anos pela biografia de Fernando Pinto. Quem sabe ela se permitirá, ela me dará a honra dessa contradança. Vamos ver. Vamos? Agora, olha, a minha fuga tinha a ver com uma coisa chamada doutorado. Agora tem a ver com uma coisa chamada pandemia. Então, vamos esperar essa turbulência passar, mas podemos conversar sobre isso, que eu acho que está mais do que na hora da gente resgatar figuras geniais como Fernando Pinto para momentos tão difíceis como esse, não só do ponto de vista da saúde, mas como ponto de vista como sociedade, né? A gente precisaria de mais olhares Fernando Pintianos para você que adora o fabatês. Eu tô aqui, adoro a linguagem fabato. Tô aqui chutando a bola, rolando a bola para você criar uma palavra aí. Fechou. Tá, isso dá título de livro também. Fernando Pinchada. Vamos pensar nas pinchadas do Fernando. Querido amigo Fábio Fabato, jornalista, escritor, pesquisador, todos os OR que você quiser, o Fabato tem aí nesse currículo gigantesco, embora ele seja muito jovem, mas ele já tem aí uma experiência enorme em cobrir carnaval, pensar carnaval, escrever sobre carnaval. Fabato, foi lindo, brigadíssimo, foi afeto mesmo, e eu dedico essa conversa ao pessoal da Zona Oeste, especialmente ali Padre Miguel, que está nesse momento passando um sufoco danado com essa pandemia, pelo menos para ouvir algumas coisas e tentar esquecer um pouco esse momento tão difícil que está ali a Zona Oeste. Obrigada, tá, Fabato? Obrigado a você, de coração mesmo. Eu acho que foi um dos melhores papos que eu tive sobre mocidade, que a gente fugiu do rame-rame do carnaval, se vem bem, se vem mal, se está bem vestido ou não está, para falar do que respalda isso. E ninguém melhor para conversar do que isso que você. A gente pesquisou tanto essa escola, mas fundamentalmente movidos pelo afeto. E o afeto que também nos envolve. É um prazer. Obrigado pelo convite. Fiquei muito honrado. É isso aí. Afeto acima de tudo. Isso aí. E um beijo, Mocidade Independente. Um beijo, Mocidade Independente. A nossa estrela nunca irá deixar de brilhar. Tchau, Fabato. Beijão.